Caio, obrigado pela presença. Hoje a gente está com o 7º bate-papo sobre a pandemia. Todos os episódios estão aqui no YouTube, disponível nesse canal. E o programa de hoje, tenho o prazer de te ter aqui, que você é um fundador do Lado B, Caio? Eu sou fundador, eu sou um dos criadores, né? Um dos criadores do Lado das B. mentes por trás. Para debater a importância do jornalismo e da mídia independente nesse período que estamos vivendo de fascismo, fake news e essa, como diz o Medo e Delírio em Brasília, essa bad trip escrota que a gente se meteu. Caio, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite em tempos de pandemia. Eu tenho aceitado qualquer convite para debater essa loucura que a gente está vivendo aí. E quando você me chamou, a gente já vem conversando há muito tempo. Foi um prazer. Caio, diz aí pra gente sobre o Lado B, como é que vocês tiveram essa ideia, como começou? Bem, o Lado B começa com a gente, com a indignação, né? Vamos falar assim, da gente ver o que a gente via na mídia hegemônica, né? Era uma ideia que surgiu em 2015, final de 2015. Eu e o Fagner Torres, a gente conversava muito. O Fagner Torres é um dos fundadores também, e o cara que mais ou menos elaborou a proposta do programa, né? Aí eu e o Fagner, a gente trabalhou junto numa redação, e a gente viveu muito, a gente se conheceu em 2014, viveu muito as eleições de 2014, e via muita coisa que a gente discordava da abordagem, da narrativa da mídia hegemônica, da mídia empresarial, da Rede Globo e de Quetaz, né? E a gente viu a necessidade de falar por nós mesmos o que a gente gostaria de ser falado, né? E aí, no final de 2015, a gente começou a elaborar isso. O Fagner já tinha uma ideia de um bate-papo com os amigos dele, parecida, que chamava-se Vila Isabel Connection, uma brincadeira com Manhattan Connection, que era no YouTube e tal. Tem um teaserzinho no YouTube, mas é bem tosco, assim, era vídeo. Os caras gravavam no meio do bar, assim, e tal. Mas tinha a proposta, bate-papo informal entre amigos comentando sobre sociedade política. E aí, em 2015, a gente teve essa proposta. O Fagner pensou no time, né? O Fagner que reúne o time, ele já me conhecia da Folha Dirigida, onde a gente trabalhou. E depois ele chamou o Daniel, que é o economista da mesa, que é um amigo dele, já de outros anos, e também participou do Vila Isabel Connection, desse natimorto Vila Isabel Connection. E o Alcísio Canete, que é o advogado, que ele era colunista ele tinha um blog na ESPN FC, junto com o Fagner, que também tinha um blog. O Fagner falava de Fluminense e o Alcísio fala do Arsenal, que ele torce pro Arsenal da Inglaterra. E sempre alinhados politicamente. E o time se formou aí. E aí, isso em dezembro de 2015, a gente pensa, vamos botar para frente. Até que em junho de 2016, 6 meses depois só, a gente senta e fala, vamos gravar e vamos ver o que tem. A gente já tinha o contato do editor da Central 3, o Leandro Yamin. O Leandro Yamin também era blogueiro da ESPN. E aí surge o Lado B do Rio. A gente grava o Lado B do Rio, manda para o Yamin e fala, o que você acha? Se você gostar aí, você manda para a Central 3 uma parceria, vocês divulgam, a gente vê como fica, não quer nada, só quer divulgação de vocês. Central 3 já é consolidada à época. E ele adorou, e aí surgiu, né? Foi um bate-papo e que foi surgindo pautas e quadros. E sempre o nosso lema principal é: a gente quer mostrar o que o RJTV não mostra, o que a Band não mostra, a Band News, a Rede Globo, a Rádio Globo, o Jornal Globo, Folha de São Paulo, não mostram, né? Ou mostram de maneira distorcida, ou mostram de maneira curta, né? Então, assim, nosso programa dura 1 hora, 1 hora e meia. Hoje a gente teve um último programa com a Natália Bonavides, bateu mais de 2 horas, um recorde de pessoas que não vão ter esse espaço na grande mídia para falar, né? Então, há 4 anos, a gente vai fazer 4 anos aí daqui a 2 meses. Há 4 anos a gente está dando uma oportunidade, dando um microfone para as pessoas falarem. E a gente falou sobre MTST, MST, debate sobre homossexualidade, sobre gênero, enfim, sobre tudo, política, sociedade, cultura, sobre tudo que a gente entende que não é falado ou é mal falado na mídia hegemônica, né? Então, pra gente, o lado B é isso, né? É um contraponto ao que a mídia hegemônica faz. Desde o início foi a ideia de podcast mesmo? Ideia de podcast, porque como a gente já conhecia o Yamin, né, que é o editor da Central 3,
ele meio que foi ali o central, né? O cérebro central. Vamos mandar para ele. Porque a Central 3 até já estava consolidada no ramo de podcasts, mas ainda o podcast ainda era um mistério para muita gente. Para a maioria das pessoas era um mistério. Só que ele já tinha um público lá deles. E aí a gente, cara, vamos mandar pro Yamin, o formato é áudio mais fácil, as pessoas baixam, ele já tem o público deles, ou seja, se a gente começar a divulgar pela Central 3, vai ser, a gente já não sai do zero, né? A gente já tem um público lá da galera que tá lá ouvindo os produtos deles. E é isso, cara. Desde então, a gente só cresce, a gente costuma dizer, a gente tem um lema que é quanto pior o Brasil fica, mais o lado B se dá bem em termos de alcance, né? A gente, sei lá, aumentou muito de tamanho e foi vendo a cada semestre, digamos assim, aumentar de tamanho a cada tragédia que o Brasil viveu. Não, eu acho que você fez um gancho com a minha próxima pergunta, que é isso, assim, quando vocês olharam e vocês falaram, caralho, agora a gente é relevante, a gente está grande e a gente está inspirando outras pessoas de esquerda a fazer podcast. Eu acho que vocês têm esse feedback, né, de pessoas que querem fazer podcast por causa de vocês e tal. Quando vocês perceberam, assim, falar, caralho, agora a gente está grande? Cara, então, a gente tem alguns cortes, inclusive em números, mas de percepção, principalmente nas redes sociais. A gente é muito ativo no Twitter. E o que acontece? O Fagner e o Alcísio, principalmente, já tinham com eles um público razoável por eles escreverem nos blogs de esporte, mas era mais esporte. Ambos sempre com uma conotação política relevante, mas de esporte. Então eles já também trazem com eles. E a gente tem alguns cortes de audiência e de feedback, principalmente no Twitter. Acho que o primeiro relevante assim, talvez tenha sido o Henrique Vieira. A gente levou o Henrique Vieira, que foi vereador em Niterói, o pastor Henrique Vieira, uma figura, enfim, sublime, um cara Dispensa ótimo. comentários, né? Dispensa comentário, quem não conhece, por favor. E aí a gente levou o Henrique Vieira, a galera já, pô, legal, vamos saber quem é e tal. Pô, os caras aqui estão fazendo isso. O primeiro corte. Segundo corte, isso em 2016. Aí em 2017 a gente leva o El Effecto também, que é uma banda com seguidores, né, muito forte. Ela não ganhou a mídia, né, hegemônica, mas ela tem ali aquela galera que vai com eles, e é um pouco parecido com a gente, né? E aí o El Effecto também dá esse pulo. E aí tem um corte que é quando, em 2018, né, que a gente realmente começa a ganhar muita relevância. O Alcísio é convidado pelo Anticast. O Anticast até então, se não for, não é o maior, um dos maiores podcasts do Brasil, já também Eu muito. acho que o Anticast só perde pro Nerdcast. Eu acho que sim também. E ele já consolidadíssimo, o Ivan lá soube da gente, ouviu a gente, e aí chamou o Alcísio para debater sobre a intervenção que ocorria aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2018. E aí a galera do Anticast ouve o Alcísio falando sobre milícia, sobre Rio de Janeiro e tal, pum, corre para cá. E aí a gente tem um boom, buf, sei lá, a gente triplica talvez o número de ouvintes, ou quase. E aí tem um outro corte, que é quando a Marielle é executada, também logo depois, assim, que aumenta mais o número de ouvintes, porque a gente falando, era o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro volta a ser um tema central, e a Marielle, o Fagner Torres conhecia a Marielle pessoalmente, a gente estava tentando levar a Marielle para o programa já há meses, então a gente tinha muita coisa para falar da Marielle, a gente conhecia a Marielle, o trabalho da Marielle, eu também a conheci. Então a gente talvez fosse o único veículo daquele momento que poderia falar da Marielle, quem era a Marielle. O único seria a pretensão nossa, mentira, mas assim, dois, e que já tinha ali, já estava mais ou menos consolidado. Então a gente foi ganhando. E aí em 2018 a gente tem um monte de convidado, como João Willis, Glauber Braga, Vadida Mus, enfim, né? A gente foi levando um monte de gente, principalmente na época da campanha, 2018, 2019, a mesma coisa, aí já mais consolidado, né? 2019 é o tal do ano do podcast, né? Que a Rede Globo entra nos podcasts. Isso, por um lado, para a gente é positivo, porque a dona de casa, o motorista, o senhorzinho, enfim, as pessoas passam a saber o que é podcast. Antes ninguém sabia. Mas, em contrapartida, de novo, a mídia empresarial cheia de dinheiro, cheia de interesse comercial,
querendo entrar num lugar que até então era um lugar de nicho, né? Então era muito de nicho e a gente estava ocupando ali. Então tem esses dois pontos. Mas a gente tem esse feedback, muita gente se inspira na gente. E, primeiro que o nosso formato é um formato diferente da podosfera, quase de todos os lugares. A gente faz um formato presencial. A gente, inclusive, pra gente foi um problema fazer programa na quarentena, porque a gente perdeu o ar presencial. Então as pessoas chegavam e falavam: caramba, que maneiro, é um bate-papo de fato. E a gente foi adequando isso, obviamente, para um produto. No começo era uma zona, era horrível, inaudível, gritava, falava um em cima do outro. Depois a gente foi adequando isso e hoje a gente está nesse meio termo. Então a gente fazendo presencial e a gente sempre querendo, o nosso principal ponto era: vamos levar gente interessante, que as pessoas não conheçam, falar de temas que as pessoas não conhecem ou conhecem só um lado, né? Então, para a gente gosta de levar gente famosa, gente já consolidada. A gente levou o Tarcísio Mota, quando o Tarcísio já tinha sido vereador no Rio, eleito vereador. Enfim, para a gente é legal levar esses quadros políticos famosos, cantores, atores, enfim, a gente busca esse tipo de pessoa também. Mas para a gente é muito legal quando o cara fala: pô, conheci o fulano pelo lado B do Rio e, porra, essa causa é legal, fulano é legal, esse movimento é legal. Então, tiveram vários desses, assim. Então, pra gente é bem bacana esse tipo de feedback. E só complementando o que você falou, o programa da Morte da Marielle acho que é o mais pesado que vocês fizeram, né? Até hoje, quando eu escuto de novo, eu sinto como se eu estivesse no dia da Morte da Marielle. Vocês conseguiram captar bem ali aquele momento, né? Caio, um dos sinais dos tempos que a gente tem vivido é o medo de ser de esquerda, né? Acho que esse é um sinal dos tempos de 2016, 2017 para cá. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou aqui de Nilópolis e tal, e toda vez que a gente vai falar de política, alguém fala: não, você não pode falar, você vai ser morto se falar de política. E tem esse medo já do território, somado agora ao medo ideológico que está tomando as ruas. Então a pergunta para você é: o lado B, ele toma algum cuidado para fazer os programas? E sim, qual? Cara, essa é a pergunta que todo mundo faz pra gente, né? E eu acho incrível. Em 4 anos, nenhum de nós foi ameaçado de nada, de processo. A gente nunca teve ameaça por ser podcaster de esquerda, e nós somos comunistas, todos nós. A gente se declara comunista, a gente leva gente do Partido Comunista, estudiosos do comunismo. A gente nunca teve isso, nem nas redes sociais, nem nada. Só que isso é um sintoma também, e aí mal comparando, obviamente, porque eu não quero. Primeiro que eu não tenho jeito de ser Marte. Segundo que não existe Marte, a pessoa morre. Né? Mas mal comparando, a Marielle também nunca havia sido ameaçada até então. É o que dizem, pelo menos, quem andava com ela, principalmente o Freixo fala muito sobre. Isso preocupa a gente, né? Você falou do programa da Marielle. No dia que a Marielle. A gente gravou o programa exatamente no dia do velório da Marielle, né? Que a gente sempre gravava às quintas e a gente não adiou o programa, vamos fazer. Então a gente carregou aquilo com a gente e, de certa maneira, a gente sempre teve esse medo. E nesse dia a gente falou: cara, vamos parar de fazer essa porra, porque os caras estão aí. A gente hoje não falava para muita gente até então, e hoje a gente fala pro dobro de pessoas ou mais de que 2018, mas a gente, cara, que porra é essa, cara? Eu moro na Zona Norte, o Fagner também. A gente anda de noite, a gente para em bar, a gente vai para Maracanã, a gente está exposto. Então, assim, a gente não toma nenhum cuidado. O cuidado que a gente toma eu acho que sim, é falar o que a gente fala, expor bastante o que a gente fala, porque a gente tem visibilidade. Então, assim, hoje, espero que não aconteça nada com nenhum de nós, obviamente. Acho que a gente não chegou, talvez, nesse nível de assustar as pessoas, do outro campo, do campo fascista, porque, enfim, também ainda não, a gente não faz grandes reportagens, por exemplo, a gente não desvenda grandes coisas, a gente é mais no confronto de ideias. Mas eu espero que, se vier uma ameaça, alguma coisa assim, a gente vai falar, a gente vai dizer: estamos sendo ameaçados, porque as pessoas precisam saber que, se acontecer alguma coisa com a gente, tem motivo, né? Mas por enquanto, graças a Deus, são 4 anos aí que eu não tive, a gente mesmo, né? A gente sempre conversa sobre isso, não há relatos sobre isso. Mas a gente fica de olho também, a gente está sempre
pô, vamos falar sobre, vamos. E às vezes escapa. É preocupante, não vou te dizer que não é preocupante, não. Eu não vou dizer para você que não vai acontecer nada. Não sei. Eu acho, É. eu acho que tem alvos aí piores que a gente, e tomara que também não aconteça com eles, mas pode ser. A gente não toma nenhuma precaução com isso, e por enquanto, eu acho que essas milícias ainda são muito isoladas, apesar de serem as milícias ideológicas, né, obviamente. Ainda, apesar de serem controladas por alguém, a gente sabe, elas são atos isolados, mas está aí os 300 querendo ucranizar o país, né? O MP acabou de dizer que são milícia, enfim, óbvio que são. E aí já preocupa, porque já é algo mais organizado e tal. Saiu também uma lista de comunistas e antifascistas, circulou nomes numa lista dessas listas do submundo aí da internet, fascistas também. Não saiu ninguém, o nome dos nossos nomes não estavam, nem gente próxima a gente. Mas, ou seja, a gente sabe que a gente pode estar sendo monitorado, né? E pior, a gente está sendo monitorado por gente dentro do governo hoje em dia, né? Não precisa de um aparato extraoficial para monitorar a gente. A gente pode estar sendo monitorado pelo aparato oficial, como acho que todos nós somos, de alguma forma. Acho que a gente ainda não chegou nisso, mas corremos risco de chegar. Então a gente precisa ficar de olho. Essa ideia de ucranizar vem muito disso, né? Acho que semana passada a polícia da Ucrânia pediu o nome de todos os estudantes judeus que tem na Ucrânia, e aí disse, não, é só uma questão de Proteger. segurança aqui, né? A gente sabe o A que gente, é. a gente sabe como funciona o funcionamento das milícias, né? As milícias funcionam exatamente assim. Ela está garantindo a tua segurança até ela achar que, Claro. não, até ela achar que não precisa mais garantir ela mesmo, enfim, dela mesma. É a segurança dela mesmo. Cara, a gente voltando aqui um pouco mais pro tema da proposta da live, acho que uma coisa muito boa do podcast de vocês é o debate muito sobre o que é o bom jornalismo, o que é o mau jornalismo, e com o lado B Notícias, tudo isso, vocês têm não sei, eu não sei se é uma vocação, sei lá, ou se vocês se dedicam a isso de pensar o bom jornalismo, né, de fazer o bom jornalismo. Eu queria que você, como profissional da área, falasse para mim o que é o bom jornalismo e o mau jornalismo, para a gente já começar a entrar nesse debate sobre mídia independente e fake news. Eu não qualificaria como bom jornalismo e mau jornalismo. Acho que é uma conotação que ela não deixa de ser correta, mas eu acho que é uma conotação. A coisa vai um pouco além, né? E aí eu cito muito a Rede Globo, eu fico com muita vontade de citar a Rede Globo, porque, enfim, quando eu era criança, as pessoas falavam, vai trabalhar na Rede Globo. Eu falei, não tem como, não vou. Não vou trabalhar na Rede Globo. O dia que eu trabalhar na Rede Globo é porque, costumo dizer isso, alguém mudou, ou eu ou eles, né? Enfim, não vou Nossos trabalhar na camaradas, né? Rede Globo. Mas assim, a Rede Globo, por exemplo, ela faz o mau jornalismo. Ela sabe fazer jornalismo. E a gente sabe que ela sabe fazer jornalismo. Inclusive agora em momentos de pandemia, ela, por exemplo, bota um programa 2 horas para dona de casa, né, que é o horário das 10 a meio-dia. Ela tira a Fátima Bernardes, que é o entretenimento, e bota um programa de 2 horas falando sobre pandemia, com especialistas da área, indo na rua, indo nos hospitais. Isso é bom jornalismo. Isso é óbvio que é bom jornalismo. E a Globo está fazendo. A questão é a seguinte: a quem a Globo. E aí a Globo vale para. Eu falo Globo, mas vale para todas, né? A quem eles querem beneficiar com as informações que eles têm, né? Informação é um produto, a gente aprende isso na faculdade, né? Informação é um produto, você tem um produto nas mãos. E aí você tem essa informação, você pode vender essa informação. O jornal, nada mais, nada menos, que vende a informação. Para que ele. Então, qual viés que ele vai dar para essa informação vai depender. E a gente parte de uma premissa muito básica. O dono da Globo é um bilionário. O dono da Folha de São Paulo é um milionário. O dono do Estadão é outro milionário. O dono da Record é um milionário. O dono da Band é um milionário. Essas pessoas, elas obviamente precisam pagar as suas contas, que são muito altas. As contas, né? Enfim, de várias coisas. Então, elas zelam por isso. Então, por exemplo, eu tenho vários exemplos assim muito claros, né? Quando houve, por exemplo, teve um exemplo agora dessa semana, esqueci de anotar. Enfim, quando há um exemplo de divulgação, por exemplo, pró-mercado, né? Como é que é a divulgação, por exemplo, da economia?
A economia é sempre pró-mercado. A bolsa caiu, a bolsa subiu, as ações subiram, as ações desceram, o dólar subiu, o dólar desceu. Não há uma explicação de como isso interfere na vida do trabalhador. E pior, não há uma explicação de como isso interfere na vida do patrão do trabalhador. Né? Então, assim, acho que não é bom e mau jornalismo, é questão de classe, né? E aí a gente volta a 200 anos atrás, né? 100 e tantos anos atrás, o velhinho lá de barba branca falou, é questão de classe. Então, para mim é muito claro isso, a gente sempre deixou isso muito claro. Eles privilegiam o que a classe deles quer. Então, por exemplo, quando a Globo, aí eu fiz um vídeo no YouTube do Lado B sobre isso, quando a Globo bate no Bolsonaro, e a Globo bate no Bolsonaro, dizer que não bate é mentira, a Globo bate no Bolsonaro. Quando a Globo bate no Bolsonaro, pelos discursos do Bolsonaro, ela se alinha com um campo democrático, que é o campo digamos assim, do centro para a esquerda, das pessoas pró-democracia, das pessoas que sabem que o Bolsonaro representa o lado antidemocrático da força. Só que quando ela, por exemplo, fala da reforma tributária, não, desculpa, da reforma, ai meu Deus, Trabalhista, da Previdência. Reforma trabalhista e da Previdência, obrigado, esqueci, tanta reforma. Ela fala de uma maneira positiva, com um viés completamente positivo. Completamente. Então, assim, não há um questionamento. Você não vê uma pessoa falar, e aí o que a gente fala de Globo serve para todas, inclusive os próprios braços da Globo. Então, você não vê uma pessoa no jornal da Globo, que é o jornal de análise, né, no Jornal Nacional é o mais factual. E mesmo assim, com factual, você consegue colocar lá para o lado. Mas no Jornal da Globo, você nunca vai ver alguém falando que não precisa de reforma previdenciária, ou então precisa, mas de outra forma. Então, não, a reforma trabalhista é um absurdo. Você não vai ver isso. Então, assim, eles têm um alinhamento com o governo Bolsonaro, por exemplo, que é um alinhamento econômico, de viés comercial, de viés econômico para eles. Então, assim, o que é o bom jornalismo para mim? Voltando à sua pergunta. O bom jornalismo para mim é um jornalismo que faz o viés popular, ou seja, para o povo, para o trabalhador. Eu preciso saber assim, o dólar subiu. O dólar subir, o que acontece? Sua carne fica mais cara, mas a carne, a venda do agronegócio fica mais lucrativa. Da venda do agro. Então, teu patrão está ganhando mais dinheiro do que você está perdendo. Então, assim, eu acho que falta isso. E aí, então, nos jornais de análise, nos jornais de debate, né, você vê debate sobre a reforma da Previdência. E aí botam três, a gente costuma dizer que é a pessoa que é a favor e a pessoa que é muito a favor. Uhum. Né? Então você nunca vai ver, por exemplo, alguém de um economista de esquerda, alguém do partido do Partido Comunista. Você nunca vai ver alguém, por exemplo, dívida pública, né? Dívida pública, todo mundo tem dívida pública. Se perguntar na rua, todo mundo vai saber, tem dívida pública. Mas ninguém nunca debateu se teve uma auditoria, se precisa de auditoria, o que é dívida, o quanto é de juros, o quanto é de... Então, assim, não tem isso, né? Então, e aí complica bastante. E sem contar, obviamente, no noticiário, ou seja, o viés que a gente viu, né? Tem estudos da UF, da PUC, da PUC não, da UFRJ, se eu não me engano, um observatório da UFRJ sobre questões de manchetes do jornal Globo contra e a favor dos candidatos do PT. Uhum. Né? E isso são números, você está lá, de espaço no Jornal Nacional para bater no Lula e para bater no Bolsonaro, no Aécio. E você vê um viés, e a gente está falando do PT, a gente não está falando nem de ninguém comunista, nem de ninguém de extrema esquerda, né? Ninguém queira derrubar o capitalismo, a gente está falando do PT. O PT que lá atrás financiou lá as dívidas da própria Globo através do BNDES. Então, assim, há um viés muito claro de interesse. Né? Inclusive, isso se repete agora, nesse momento, com a Rede Globo batendo no Bolsonaro, nos discursos do Bolsonaro. Para a Globo, ela se sente confortável em dizer que, ditadura nunca mais. A Globo demorou 50 anos, o Grupo Globo, para dizer que tinha errado na análise lá em 64. 50 anos depois, eles pediram desculpa. Hoje, os filhos do Roberto Marinho provavelmente entendem que a ditadura seria ruim para os negócios deles, seria ruim para a sociedade. Ok. Mas a agenda econômica do governo Bolsonaro, por exemplo, não em momento nenhum, você vê divergência. E isso se reflete, por exemplo, enquanto a Globo bate no Moro,
enquanto a Globo, agora o Moro é ex-ministro, mas enquanto a Globo bate no Paulo Guedes, né? Então, assim, um problema de economia que a Globo julgue que seja um problema, vai para o Bolsonaro, não vai para o colo do Paulo Guedes. Então, isso também é o jornalismo para mim. E por isso que a gente fala que é jornalismo empresarial. São empresas, são grandes empresas. E pior a situação, você pode fazer um jornalzinho qualquer, desde que o mundo é mundo, que se inventou escrito. Você faz um jornalzinho, um pasquim, com seu dinheiro, e com o dinheiro de quem está lendo, e você publica o que você quiser. Né? Vai arcar com as consequências jurídicas, você publica o que você quiser. O jornal tem essa vantagem. A revista, o site. A TV e a rádio não, são concessões públicas. Então, a gente falando de concessão pública, a gente precisa de serviços públicos prestados. A gente precisa de pessoas que pensem no coletivo. Então, de profissionais que pensem no coletivo. Isso não é feito da maneira, pelo menos, não da maneira que deveria ser feita quem tem a concessão pública. Né? Então, eu acredito que isso é a diferença do bom jornalismo para o mau jornalismo. E aí há brechas, né? Ah, poxa, mas a Globo, então a Band, então a Folha de São Paulo. Não, eles sabem fazer reportagem, sabem fazer matéria, têm boas fontes, eles sabem ir atrás e às vezes você vê coisas boas. Né? Não dá para descartar tudo. Mas eu acho que, no geral, o que a gente precisa entender colocam pra gente um sistema único. E, assim, isso é todas, né? A coisa piora quando você vê a Band e a Record, por exemplo, e a Rede TV. E o próprio SBT fez todas as outras, né? A coisa piora, porque eles não têm a parte técnica que a Globo tem, os profissionais que a Globo tem, e continuam fazendo a mesma coisa, que é o jogo do... Eles fazem mais ainda o jogo do empresariado, porque eles precisam se sustentar, porque é muito mais difícil para eles se sustentarem. Isso eu bato muito na tecla da TV por causa disso, porque a TV tem um compromisso por ser uma concessão pública e obedecer diversos critérios que estão na Constituição e em leis que deveriam ser regulamentadas, que não foram regulamentadas, obedecer esses critérios em prol dessa concessão pública, né? Já fala, né? Concessão pública, ou seja, é o Estado dando direito a eles de veicular coisas que devem servir para a população. E nem sempre é assim que acontece. Nos outros canais você vê coisas de religião, de igreja e tal, completamente fora do intuito do que é a coisa pública, a concessão pública. Achei interessante você falar sobre a questão da informação ser uma mercadoria, porque a gente tem agora uma nova forma de circulação de mercadoria, que é o WhatsApp, que é onde está circulando muita fake news, né? Agora, antes de começar a conversar com você, eu estava vendo um vídeo no Twitter que postaram por Freixo, que era de um cara dizendo que o Freixo tinha mandado matar a Marielle. O cara gravando o vídeo e publicando isso, e foda-se, sabe? Um senhor de idade. Bom, a gente está aí nesse momento de fake news, por causa da pandemia, disputa de narrativa, tudo isso que a gente conhece. Aí minha tia, esses dias, virou para mim e falou assim: mas Augusto, como que eu sei que é fake news? E eu travei, porque não é tão simples uma pessoa de idade, uma pessoa adulta, saber diferenciar o que é fake news e o que não é fake news. Aí eu quero saber de você, assim, quais as dicas que você pode ter para esse momento de pandemia, para as pessoas não serem produtoras de fake news? A gente tem um problema que eu acho que aí volta de novo, não quero ficar nesse discurso, mas eu preciso desse discurso. Parece até, às vezes, um pouco anacrônico. Isso é muito culpa da imprensa empresarial. Ela perde credibilidade. Quando ela perde credibilidade, quando ela se partidariza, quando ela passa pano para várias coisas e critica muito outros, ou seja, ela perde credibilidade. E quem derruba a credibilidade da imprensa empresarial, no geral, é a esquerda, inclusive. Né? A esquerda é a primeira a derrubar a credibilidade, porque ela está vendo que há ali um interesse puramente empresarial nas notícias e nos comentários que eles fazem. E aí há essa nuvem de credibilidade que foi por água abaixo. Há uma questão para mim que é muito clara, que é quando a mercadoria, quando vem a internet e a TV acaba, essa coisa, a apuração, aquela coisa da grande reportagem, do grande trabalho, ele vai deixando de lado. Os interesses econômicos vão aumentando, porque né, agora tem outros players de mercado, enfim, então aquela disputa, e perde-se a credibilidade. A pessoa não acredita mais no que ela vê na televisão. Né? Houve um momento no país, até uns 15 anos atrás, 20 anos atrás talvez, que só era verdade o que aparecia no Jornal Nacional. Sim.
né? O Jornal Nacional era visto por 90% da população. A Rede Globo chegava a 99% dos lares. Eu acho que e aí não é um estudo, apesar de eu leio bastante gente que estuda, eu acho que há uma virada do momento em que a Rede Globo se torna um partido, né? E aí eu acho que sempre que eu falo de Rede Globo, gente, todas as outras vêm a reboque, né? Porque você não tem uma comunicação em massa comunitária, pelo contrário. E aí é legal de falar, eu tenho 30 anos, eu cresci no governo PT. O governo PT não só não soube aumentar a capilaridade das rádios comunitárias e dos movimentos comunitários e de aumentar a abertura da comunicação, como fechou ainda mais, acreditou muito nessa coisa. E ao mesmo tempo que veio os disparos do Zap, que se cria de uma maneira mecânica, né? Ou seja, e aí a CPMI da fake news, a gente conversou com a Natália Bonavides, a deputada do PT do Rio Grande do Norte, semana passada lá no lado B, e ela fala pra gente, ela analisou, saiu muito bem na CPMI, isso aí é um disparo, é uma empresa, várias empresas, com grana, ou seja, você só abre um mecanismo desse com grana, ou seja, tem gente por trás, e a gente sabe que já tem nome, Steve Bannon, enfim, Cambridge Analytica, já tem nome, né? A gente não está falando mais de será que existe, será que não existe? Existe. E vem nesses disparos, e aí a galera deita e rola no momento em que há uma tensão, no momento que há uma crise econômica, que eu acho que é o principal, há uma tensão ideológica, ou seja, as mulheres, os negros, os gays vão ganhando mais espaço na sociedade. E o homem branco, ou o homem que se vê branco, ou o cara que se vê homem, enfim, vai criando aquela tensão. E aí ele escolhe um lado, que é o lado mais fácil, que é o lado, recebi aqui, tá aqui, vi no Zap. A minha dica, não dá para dizer que eu tenho dica, Augusto, porque assim, não vai adiantar para todo mundo. Mas assim, eu falo para várias pessoas que são mais velhas, que tem essa coisa da credibilidade mas estava lá. Cara, vai ver na Globo.com, vê no UOL, vê na Folha. Ou seja, aí a gente corre o caminho inverso para a grande mídia. E aí fica essa balança. Mas a grande mídia tem interesse ou não tem interesse? Porque antes havia uma guerra de narrativa entre coisas que eram ocultadas e coisas que eram faladas. Hoje, não se tem mais isso, né? Hoje qualquer coisa é ocultada, qualquer coisa é falada. Você dispara qualquer coisa e as pessoas acreditam nisso. Então, acho que isso tem uma análise sociológica, antropológica, filosófica, que não me cabe, eu não consigo nem fazer, mas tem muita gente boa fazendo. Da coisa do acreditar, tá aqui, eu acredito, então vamos embora. Agora, no campo do jornalismo, o que eu posso dizer é o jornalismo hegemônico contribui para a queda de credibilidade dele mesmo, ao passo que vai fomentando esse tipo de maquinário antidemocrático, ou seja, era para lá atrás, falar de fake news, né? Foi falar de fake news quando estava sendo atingido, já era tarde demais, não descobriu. Faltou jornalismo para descobrir, né? Faltou uma grande reportagem no Jornal Nacional para dizer quem é esse Steve Bannon, né? Para dizer que esses disparos de WhatsApp, e mesmo que tivesse, já era tarde, já tinha perdido credibilidade, as pessoas já não estavam vendo mais televisão. Então acho que tem muito também a ver com o sistema todo capitalista que consegue entrar na internet porque tem o dinheiro, porque tem a questão técnica, consegue entrar na internet muito antes da esquerda. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a comunicação nos quadros de esquerda, quadros políticos, quadros teóricos e tal. É muito falha. Mas é muito falha por quê? Primeiro porque a gente tem questão ética. A gente não vai disparar nada sem checar, a gente não vai disparar nada sem a anuência da pessoa que está falando. A gente precisa saber quem a gente está entrevistando, quem a gente está, né? Então a gente tem a questão ética. E nem mentir, né? Principalmente. A gente tem a questão econômica. Cara, o lado B hoje é financiado pelos ouvintes
A gente tem um bom dinheiro para botar o lado B no ar, mas não chega a 10% do que o Alan dos Santos Terça Livre tem, né? Pelos ouvintes dele. Uhum. Vai saber, né? Se tem lá 100 mil, sei lá, reais, o cara ganha. Será que são ouvintes mesmo que dão 100 mil reais? Não sei. Então, assim, a gente tem a questão. E a questão técnica também, que a gente perdeu um pouco, né? Então, a gente demora a entrar no podcast, a gente demora a entrar no YouTube. O YouTube começa a barrar a gente, porque o YouTube também tem questões financeiras e econômicas alinhadas a outro campo. Né? O YouTube, para ele, tudo bem. Ele não tem compromisso com a democracia. Que compromisso o Facebook e o YouTube tem com a democracia? Nenhum, zero. Eles têm compromisso com o dinheiro deles. Né? E para eles, se o Trump ou o Bolsonaro ou o Orbán ou sei lá quem que ganhou a eleição com fake news começar a bater neles, eles vão e fecham as asinhas também. Uhum. A questão aí é briga entre eles, né? E aí isso acontece também com a comunicação, ou seja, a comunicação está brigando entre elas. Hoje a comunicação hegemônica empresarial está brigando entre eles. Estão brigando entre eles. Né? Quando a gente bate no Bolsonaro, eu quero um candidato que não é o mesmo que a Globo quer. Se a Record bater no Bolsonaro, e pode acontecer, não vai ser o mesmo tipo de governo que eu quero. Então, Sim. assim, é briga entre eles. Agora, só para finalizar a questão da fake news, é isso. Eu costumo dizer assim, cara, vamos pesar. Vê lá na mídia empresarial e vê lá no WhatsApp e vê ali o que você pode tirar. Enfim, eu conheço pessoas que eu consegui mostrar. Olha, nem sempre, vê aqui. Agora, tem pessoa que bota lá, tá lá a agência Lupa. Ah, é fake. E aí a pessoa, aqui tá, na agência Lupa. Pô, mas a agência Lupa não é nada. Quem é? É o disparador do WhatsApp, né? É o blog É. cidade, sei lá o que, político e tal. E, enfim, eles conquistaram a credibilidade deles. Com a anuência também da justiça, né? Isso tudo vai se interligando, né? Porque quando a justiça não faz nada, É um então grande acho que tem acordão, né? todo grande acordo, é um grande negócio para eles, né? É questão de negócio. Então, assim, para a justiça. E aí é aquela coisa da nota de repúdio, né? Pô, que absurdo, olha só, isso aqui eu não gosto. Mas não vou te tirar, não. Você não tem interesse em você. Mas não fala isso. Fica de boca fechada, né? Então, para a gente, a análise que a gente faz é a comunicação que hoje aí a Folha de São Paulo e a Globo, principalmente, batem no Bolsonaro, eles querem o Bolsonaro de boca fechada. E Sim. acho que lá em 2018, alguns componentes desses braços políticos do Bolsonaro aí, neoliberais, militares, enfim, eles acharam que iam conseguir doutrinar o Bolsonaro a ficar calado para a gente passar as coisas, e não está acontecendo, então fica feio. Eu acho que tem um pouco disso tudo aí que eu falei na questão da fake news. Para eles é interessante. E, Caio, vocês fazem um debate entre vocês sobre qual papel que o lado B cumpre nessa conjuntura? Porque vocês são mídia independentes, se caracterizam como mídia independente, né? E vocês fazem esse debate, ó, a mídia independente tem que ter esse papel da conjuntura, e qual é esse papel? Primeira coisa que a gente fala, e a gente acha que a gente se orgulha muito disso, é dizer que a gente tem lado. A gente tem lado. E eu acho que para a democracia é positivo que isso seja feito e talvez tenha faltado isso para as nossas grandes empresas de comunicação. Olha, eu tenho lado, eu prefiro o José Serra. Que aí a pessoa vai olhar lá e vai falar, mas eles preferem o José Serra. Como nos Né? Eu Estados lembro que Unidos, né? Estados Unidos, na França, acho que também, tem É. algumas democracias aí burguesas fazem. Porque você começa a falar, pô, aí você começa a dividir, ó, tá bom, o cara falou lá, mas mesmo nos Estados Unidos isso também caiu por terra, porque lá os disparos de fake news aconteceram normalmente. Agora, a gente diz, né, você está vindo aqui, você não está vindo enganado, a gente de esquerda. Eu conheço, no começo, principalmente, recebi muito relato de gente, eu não concordo muito com o que vocês falam, mas eu ouço vocês. A gente não consegue, a gente não quer converter ninguém. A gente não quer converter ninguém, quer dizer, a gente quer converter, mas a gente sabe que é um discurso que não é para converter ninguém. A gente está aqui para um discurso para dizimar quem, principalmente, né, quem está alinhado com um governo fascista. A gente não quer que as pessoas nos ouçam e, enfim, pela gente essa pessoa pode explodir. A gente não quer isso. A gente quer que ela volte para o armário, pelo menos.
Então a gente fala, ó, a gente é de esquerda. Então, quando tem eleição, a gente fala, a gente vai votar no candidato tal. Em 2018, por exemplo, primeiro turno, teve cada um votou num. Segundo turno, a gente falou, ele não. Então, assim, o papel pra gente é ser independente, não só economicamente. Hoje a gente é independente economicamente. A gente não recebe de ninguém, de nada. O que a gente tem com a Central 3 é uma parceria. A gente produz, eles arcam com a produção, só, zero. A gente não recebe dinheiro, salário, nada disso. Eles que editam, é isso? É eles que editam. A gente grava aqui, a gente manda decup e tal, e eles editam. Ou seja, eles pagam a produção. Basicamente, o estúdio e deslocamento. Tá? A gente não recebe pela Central 3, e o que a gente recebe do lado B do padrinho hoje, que é um dinheiro razoável, a gente investe em nós mesmos e nós tiramos para nós como forma de pagamento de serviço prestado, enfim, de pagamento mesmo. Isso é importante. Principalmente porque a gente grava semanalmente, enfim. Mas, então, assim, a gente não é independente só economicamente. A gente é independente também em termos de ideologia. E o que é ser independente de termos de ideologia? É independente de não estar alinhado com a ideologia vigente da grande mídia, das grandes corporações e tal, porque tem muito blog também, e podcast e tal, que é independente, entre aspas. Né? E aí eu não preciso dizer nomes, cada um, quem conhece a podosfera aí, cada um que vai atrás. Mas a gente não recebe dinheiro, mas a gente está alinhado ideologicamente. Então, isso favorece, por exemplo, levar gente convidado, ser convidado para eventinho, que a gente não é. Teve um evento de podcast aí da revista Piauí outro dia, ano passado, ano retrasado. Revista Piauí, que é uma revista meio que contrassenso do que tudo que está fazendo aí, mas não é exatamente de esquerda, mas é uma revista mais progressista do que as outras. E não chamaram lá do B, a galera lá, né? A gente nem sabia, mas a galera marcava a gente, evento de podcast tem lá do B do Rio, no Rio. Uhum. Os caras cobravam lá R$200 para ir lá. Quem foi lá? Pessoas independentes, provavelmente. Mas independente de quê? Então, pra gente, o caráter independente, ele é independente. A gente não é independente dos fatos. A gente tá junto com os fatos. A gente tenta analisar os fatos. E a nossa análise de fatos está carregada de ideologia. Está carregada de ideologia. A nossa ideologia é uma ideologia inclusiva. Paulo Freire já dizia. E quem tem ideologia exclusiva é o outro lado. Então, esse outro lado a gente combate, né? E a gente combate de várias formas. Uma delas é usando a comunicação. O meu grande combate, né? Meu grande campo de combate é a comunicação. O que eu posso fazer? Eu falo no Twitter, falo no Facebook, escrevo no lado B, vou para onde me chamar, cara. Cara, eu quero que você fale Cara, eu vou. Porque eu preciso falar isso. Preciso vir aqui com a minha camisa do Che Guevara, aqui, ó, Veste Esquerda, que patrocina a gente também lá. Parceria. A gente ganha uma camisa a cada 10 vendas. A gente não ganha nada. Até porque o lado B não surgiu pra gente ganhar. Se fosse para ganhar, a gente falava de futebol, a gente falava, sei lá, de música. E mesmo assim, de música no mainstream, né? Tem que falar de música pop, não pode falar de música. Então, assim, a gente não surgiu para ganhar dinheiro. A gente surgiu para ganhar mentes e corações. Né? Que bom que a gente hoje tem um financiamento que permite que a gente mantenha o nosso trabalho. Hoje, se a Central 3 der um pé na bunda da gente, que não vai acontecer, mas caso aconteça, o lado B vai ser gravado, editado e publicado normalmente, graças aos 500 padrinhos que nós temos. Então, assim, demorou a chegar, porque a gente, né, tá fazendo um ano agora o padrinho, a gente relutou muito a ser apoiado. A gente achava que para apoiar, a gente precisava dar alguma coisa, então a gente deu o YouTube, deu um novo podcast, porque só o podcast lá do B talvez a galera não apoiasse. Eu vejo que não é bem assim. Então, assim, acho que o papel da gente independente a gente é independente porque não tem ninguém fazendo a nossa cabeça. Né? E aí a gente leva um quadro do PSOL, do PT, do PCB, até do PDT, do PSB, se quiser levar também, a gente leva. Mas ninguém banca a gente, ninguém diz o que a gente tem que falar, do que tem que dizer. Os nossos parceiros, a Central 3, a Livraria Leonardo da Vinci e a Veste Esquerda, nem sabem quem a gente vai entrevistar. Então, assim, isso é ser independente. E ser independente é o quê? Você poder fazer sua ideologia sobressair. Então a gente é independente, a gente pode fazer a nossa ideologia sobressair com críticas, né? A gente critica,
quem tem que criticar e elogia quem tem que elogiar e se empolga com, sei lá, com um candidato e se decepciona com outro. Faz parte do jogo democrático. A gente é independente por quê? A gente é independente porque a gente não tem ninguém dizendo o que a gente tem que falar. Aí nós 4 falamos, a gente é alinhado quase em tudo, a gente tem também discussões internas entre a gente e tal, que a gente, esse aqui pode, esse aqui não, pô, e tal, mas isso é entre nós 4, os 4 fundadores, os 4 apresentadores, ninguém se mete. Então isso é ser independente. A gente é independente, não só financeiramente, editorialmente também. Mas todos nós temos a nossa ideologia, a gente transparece isso, a gente fala que tem, para não enganar ninguém, que senão é um furto que você está fazendo da informação, dizer quem você é. A pessoa precisa saber quem você é e por que você está falando aquilo para te dar credibilidade. Cara, eu sei que vocês têm agora, daqui a pouco, né, uma live do lado B, então vou fazer a penúltima pergunta, para a gente já caminhar para o final, que é, na sua avaliação, o que você mudaria na cobertura sobre a pandemia, coronavírus, e o que você acha interessante que está sendo feito em relação à pandemia coronavírus. E aí você fica à vontade para destacar tanto mídia independente quanto mídia hegemônica. Então, eu acompanho pouco a mídia hegemônica, muito pouco, né? Às vezes passo na sala, moro com a minha mãe tá vendo Globo, eu vejo, paro, ouço e tal. Acho que, no geral, por exemplo, quando a Globo bota 2 horas falando da pandemia, entrevistando especialistas, isso é positivo, principalmente porque a gente vive num momento que as pessoas estão renegando, né? É um momento de negacionismo da morte. As pessoas estão morrendo. Eu conheço pessoas que perderam parentes, né? Ninguém diretamente ligado a mim morreu, mas enfim, conheço pessoas que perderam parentes. E vai ter pessoas dessa família renegando. Então as pessoas estão renegando a morte. A TV está mostrando que, existe. Né? Acho que a TV está mostrando que existe. Isso é positivo. Eu vejo mais a TV Globo, por isso que eu falo muito da TV Globo também. Não sei como é que tá nas outras. Eu acredito que não seja positivo. Vi coisa da SBT passando pano. Vi coisa da Record passando pano. Estão todas alinhadas, estão as 4 alinhadas, né? É muito claro isso, né? Quando o cara tira o dinheiro de uma, que é a que tem, sei lá, 70% da audiência, e bota todo nas outras 4, é óbvio que é um alinhamento ideológico. E isso é claro. Só que isso precisa ser dito, né? Só voltando a outra pergunta, isso precisa ser dito. A Record precisa dizer: nós estamos recebendo mais do governo, tá? Tá bom. Agora nós vamos apresentar isso. Porque a pessoa precisa saber, né? Enfim, então acho que a Rede Globo, como eu falei, eles sabem fazer jornalismo. Tem excelentes profissionais lá, tem excelente equipamento lá. Eles tiveram todo o know-how possível, até porque eles tiveram muito dinheiro de fora, numa época que não poderia ir dinheiro de fora, quando eles foram fundados, e desde então eles se lambem os beiços com isso. A Rede Globo, padrão Globo de qualidade. Padrão Globo de qualidade é inegável que tem. Você olha a edição, o roteiro, o texto, eu não consigo dizer um cara ruim, um repórter, um jornalista, porque esse cara tá na Globo. Não tem, cara. Não tem. Então, acho que a Globo faz um bom trabalho no sentido de serviço da pandemia. Tenho visto um bom trabalho. Eu acho que falta um pouco bater na tecla da subnotificação, da falta de testes, tá? Eu acho que isso, cada vez que eu me deparo com alguém da mídia alternativa apresentando esses números precisavam ser apresentados diariamente na escalada do Jornal Nacional. 11 mil mortos de Covid, 5 mil mortos de pneumonia, né, que esses números aí, até estava vendo agora, tem um número que, sei lá, saiu de 600 para 5 mil, infecção, não lembro exatamente. Enfim, mortes que são de Covid, porque mais não está sendo testado. E aí eu falo, por exemplo, eu tive uma pessoa próxima que perdeu o padrasto com todos os sintomas de Covid, no grupo de risco, morreu na porta da UPA e não foi testado. Então, assim, eu pelo menos eu sei que tá subnotificado. Ou seja, há uma subnotificação muito grande, e eu acho, pelo que eu vejo, pincelo aí da Rede Globo, e vejo também no Globo.com, UOL e tal, acho que é pouco falado, precisa ser falado mais, porque os números não são reais. Esses números não são reais, já são altos, né? E não são reais. A coisa é muito pior do que
Parece. Então, acho que o ponto positivo e o ponto negativo da cobertura da mídia hegemônica aí, para mim, é isso. Eles estão falando da doença, isso é positivo, a Globo poderia não falar, a Folha e tal, estão falando diariamente, entrevistando especialistas e tal, mas eles estão falando um pouco da subnotificação da falta de teste. O Brasil não. Estão batendo muito na questão da quarentena. Eu acho que a questão da quarentena é óbvio, não sou especialista, mas todo mundo fala, é óbvio que precisava ser feito, o isolamento social não foi cumprido, à risca. Mas a OMS, por várias vezes, disse que precisava, além do isolamento, testes em massa. Alguns países, como o Vietnã, por exemplo, e outros países, se safaram quase sem mortes, quase sem contaminações, não nem tanto por causa do isolamento. Fizeram um isolamento lá estratégico, mas pelo teste. Saiu daqui, testa. Saiu daqui, testa. Saiu daqui, testa. Como o Brasil não vai ter 200 milhões de testes, precisava fazer o isolamento. Então, acho que estão batendo muito a tecla do isolamento da quarentena, que precisa fazer mesmo, e acho que estão falando muito pouco da ausência de testes, que é um problema global, acredito, né? Porque, enfim, de mercado, aí o mercado se regulando aí, ó. Questão de mercado, e acho que é isso. Acho que, no geral, tem elogios e tem críticas a serem feitas. Mês que vem eu vou tentar fazer vou ter que fazer um material sobre essa questão de subnotificação na Baixada Fluminense, que virou um genocídio, né? O que está acontecendo na Zona Oeste e na Baixada virou um puta genocídio. Cara, acho que é muito importante você falar isso, você que tem um público aí, né? A gente até falha com a Baixada de vez em quando, a gente levou a Rose Cipriano outro dia e tal. A gente falha um pouco com a Baixada, porque a gente acaba cobrindo. A gente grava na Zona Sul, trabalha no centro, mora na Zona Norte. Fica aquela coisa, né? Sim, a gente falha um pouco com a Baixada. Mas a gente tenta cobrir. O lado B Notícias até tem falou do Duque de Caxias e tal, a gente tem falado mais, a gente quer falar mais. A coisa da Baixada, cara, é o que é a Baixada sempre, né? Tudo de pior as pessoas vão levar para a Baixada, porque não existe governo, os governantes são todos alinhados com os poderes extraoficiais vigentes, todo mundo sabe. São caras que, ultra religiosos, fundamentalistas. Enfim, a Baixada é um povo que precisa, realmente se unir, fazer comunicação e fazer movimento, porque, cara, sem dúvida. Se a coisa é ruim na capital... Sim, na periferia 10 vezes pior. Não, e é isso, tá acontecendo genocídio por causa dessa subnotificação, que a galera vai pro hospital e não volta mais, e aí tá lá na notificação, sei lá, hepatite, e não botam o que realmente aconteceu. Caio, muito obrigado por você participar. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Gostaria de falar alguma coisa que Isso é uma boa pergunta de um bom repórter aí. Não, acho que não. Acho que a gente tinha alinhado, né, sobre a pauta. Eu sou um jornalista, né, cara? Então eu não entendo de nada. O jornalista não entende nada. Quem entende são as fontes do jornalista. Quem eu leio, alguns eu cito, outros a gente acaba não lembrando, porque a gente lê muita informação. Então, assim, tudo que eu falei aqui é embasado. Então, a única coisa que eu realmente, vou dizer domino, porque também não sou estudioso no tema, mas estudei o tema, estudo e me interessa até hoje, é a questão da comunicação. Né? Isso aí a gente aprende em sala de aula, a gente vai atrás, a gente lê muito. Observatório da imprensa, movimentos e grupos de comunicação que estudam isso, e isso é muito posto, isso é muito claro. Então acho que ficou legal, acho que a galera vai curtir aí. Beleza, cara, e quem não conhece o lado B, primeiro, quem não conhece o lado B é um idiota que não conhece o lado B, mas quem não conhece, como faz para ter acesso a vocês? Não fui idiota, não. O que acontece? Às vezes a gente é travado, a gente tem problemas, por exemplo, tem quadros políticos de 100, 200 mil seguidores no Twitter que não diz que foi pro lado B. Isso é um problema da comunicação de esquerda. Sim. Eu tô aqui, eu vou falar, vim no teu canal. Eu tenho 6 mil seguidores só, mas enfim, eu vi no meu canal, o teu canal é um canal que falou, eu vi que você entrevistou o especialista em milícia, o Alves, o Zé Cláudio, né? A gente entrevistou ele também na época da intervenção, enfim. Eu vou falar, porque eu preciso te divulgar, cara. Eu vou falar do lado B, porque a gente precisa se divulgar. Então, às vezes, a pessoa não conhece, porque o cara que ela segue não divulga. Vai para o lugar e não divulga. Então, vamos lá. O lado B vai ao ar toda sexta-feira, pela Central 3, www.central3numeral.com.br. É uma rádio web. Toda sexta-feira lá com convidado, nosso bate-papo, nós 4 mais um convidado ou convidada. A gente também tem o lado B Notícias,
que vai ao ar segunda-feira, e é o Alciso, o apresentador, faz um apanhado de uma ou duas notícias e pega esse tema e desenvolve esse tema de uma maneira mais narrativa, explicando informações e tal. É um formato novo, mas tem sido muito, muito bem falado, bem legal. Como é que eu ouço o lado B? Eu ouço o lado B pelo Spotify, pelo iTunes. A gente está em todos os aplicativos de podcast gratuitos. Você pode ir lá no site da Central 3 e baixar o programa e ouvir no seu, enfim, qualquer lugar, a qualquer hora. O lado B é gravado, o podcast. A gente só não está no Deezer. A Central 3 tem problemas técnicos lá com o Deezer. A gente não está no Deezer, mas em todos os outros. E a gente está também no www.ladobdorio.com.br. A gente tem textos lá, a gente faz de vez em quando, a gente alimenta. A gente está no www.youtube.com.br/Lado B do Rio, nosso canal, onde a gente fez lives e vai fazer durante a pandemia lives sobre, tem vídeos também editados e tal. A gente está no Twitter e no Facebook, como Lado B do Rio, é só procurar lá. A gente está no Instagram, como Lado B do RJ. É a única rede social que a gente não conseguiu aí o domínio, a gente está tentando. E é isso. Quem não conhece, acho que pode conhecer. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Lado B. Costumo dizer que é meu legado, né? É o que eu faço de melhor na vida. E é muito bom, um programa muito bom. A gente, principalmente porque a gente tem convidados muito bons e a gente é sincero. Você vai ver muita sinceridade e muito embasamento científico, muita verdade lá com a gente, que é o principal. A informação precisa vir acompanhada disso tudo. É um diferencial mesmo. E seu Twitter é Caio O Belandi? Twitter Twitter Caio Belandi com 2 L's, né? Também tô lá, Instagram também, Facebook, a galera me segue. Enfim, tô aí também fazendo esse papel aí de influenciador da esquerda. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a me seguir no Twitter. Vai que eu bombe aí, né? Caraca. Que ótimo. Caio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. É um papo bem legal. A gente que já conversa há muito tempo aí sobre o lado B, sobre comunicação. Acho bacana que você tenha essa iniciativa. Vou divulgar, vou assistir mais. Enfim, vamos estar junto aí, porque, cara, eu acho que é muito importante. Eu faço questão de divulgar, de estar nesses lugares, ocupar esses lugares. A gente precisa ocupar todos os lugares, porque a gente está tomando de lavada. De lavada. Caio, um abraço, viu? Um abraço, querido. Obrigado.